Hoje eu vou comentar de uma maneira um pouco mais técnica alguns dos temas que nós conversamos no vídeo anterior com o professor Francisco Júnior. Então nós conversamos sobre a questão das ideologias, o problema da alienação, da identidade nacional e do cosmopolitismo. O tema da exposição de hoje, que é um comentário mais de caráter conceitual, histórico e antropológico, é o homem como demiurgo, alienação e ideologias modernas. Então, para nós introduzirmos essa questão, esse problema, eu gostaria de partir de alguns exemplos da experiência concreta sobre a questão da alienação e da ideologia, ou das ideologias. Nós costumamos dizer que uma pessoa é alienada quando ela está fora da realidade, quando ela não percebe os problemas do mundo, quando ela não se interessa pelas questões políticas, pelos problemas sociais. Então, esse termo alienado, alienação, tem um caráter pejorativo, tem um peso negativo, né? Serve para desqualificar uma pessoa, né? Então, nós costumamos dizer no palavreado cotidiano que o indivíduo tal é um indivíduo alienado, ou tal grupo é um grupo alienado. Por quê? Porque ele está desconectado da realidade concreta e está como que num mundo paralelo, num outro mundo, numa outra realidade. Mais ainda, um outro sentido, hã, digamos, ligado à experiência do termo alienação e também do termo ideologia, é que, no caso da ideologia ou das ideologias, nós costumamos pensar de uma maneira muitas vezes positiva, né. Inclusive, existe aquela música famosa do Cazuza, "Eu quero uma ideologia para viver". Então, com isso, se quer afirmar que é necessário, é obrigatório que um indivíduo ou um grupo de pessoas possua uma causa, uma bandeira, uma ideologia, um ideário, como se ter uma ideologia, como se possuir uma ideologia fosse algo em si mesmo positivo, uma virtude. Então, esse é um outro significado que tende a ver como uma virtude a posse de uma ideologia por parte de um indivíduo ou por parte de um grupo social. Além disso, nós costumamos também estabelecer uma distinção no dia a dia, na experiência concreta, entre o que é ideológico e o que não é ideológico. O que é ideológico e o que é científico, o que é conhecimento metódico, sistemático, certo? Então, dessa forma, nós costumamos atribuir o caráter de ideologia à fala, ao discurso, às ideias, ao posicionamento dos outros. Os outros grupos, os outros indivíduos possuem uma ideologia. O meu grupo, não tem uma ideologia, tem uma doutrina ou uma teoria científica, certo? Então, a ideologia é algo dos outros, não é algo que pertence à minha pessoa e ao meu grupo social, perfeito? O que eu tenho é uma doutrina científica, uma teoria objetiva acerca do homem, acerca da sociedade, da cultura, da economia, etc. Desse modo, nós temos o quê? Um discurso que enfatiza o valor do conhecimento científico em detrimento do pensamento ou da mentalidade ideológica. Isso nós vimos muito bem durante a pandemia, né, da Covid.
onde os cientistas se colocaram numa posição de superioridade frente às narrativas ideológicas. Então, nós estamos fazendo ciência, o resto é simplesmente uma fantasia, uma ficção ideológica. Ora, é possível também existir um discurso ideológico que parta da ciência, o que é chamado tecnicamente de cientificismo. Eu não estou julgando o mérito da questão, eu estou utilizando esse exemplo real, concreto, para nós pensarmos conjuntamente o problema das ideologias. Então, a ciência, quando divinizada, a ciência, quando tornada algo absoluto, ela se torna o quê? Uma crença. Ela se torna o quê? Um dogma indiscutível. Sendo assim, ela é também uma ideologia. Transfigura-se numa ideologia que é chamado de cientificismo, uma das ideologias próprias da modernidade e também do mundo contemporâneo pós-moderno. Dito isso, como introdução, eu gostaria de comentar com vocês agora alguns problemas um pouco mais conceituais, históricos e antropológicos sobre esses dois termos, essas duas realidades, alienação e ideologias. Partindo de 4 perspectivas teóricas e autores distintos, que têm formas de entender o mundo de maneira diferenciada. Então, nós vamos pegar primeiro Marx, depois nós vamos citar aqui a explicação e explicar, desculpa, a visão de Eric Wegelin, a do sociólogo brasileiro Guerreiro Ramos e também a noção de ideologia por parte do jurista e filósofo italiano Danilo Castellano. Vamos partir de uma definição clássica da sociologia de Karl Marx. O que é a alienação para Marx? Para Marx, a alienação é uma falsa consciência, é uma consciência deformada da realidade. E a alienação está, sobretudo, conectada com o problema do sistema econômico dominante na modernidade, que, na visão de Marx, é o capitalismo. Então, para Marx, a alienação diz respeito ao trabalho e ao trabalhador. A alienação é um estado psicológico, mas, mais do que isso, é um estado social, que diz respeito ao sistema econômico, social, hegemônico nas sociedades modernas e contemporâneas, que é o sistema de economia de livre mercado ou capitalismo. Então, o que de fato é alienante e que aliena o trabalhador é esse sistema, é o capitalismo. Por quê? Porque no capitalismo, segundo Marx, o trabalhador ele não tem voz e vez acerca daquilo que ele faz, daquilo que ele produz. Não é ele define o que vai ser produzido, quando vai ser produzido e como vai ser produzido. Quem define o processo de produção e como vai ser feito é o burguês, o capitalista, o dono da empresa, né? O dono da indústria, na visão marxista, certo? Então, o trabalhador, ele perde o quê? Essa capacidade de interferir de uma maneira ativa no processo produtivo e se vê, assim, alienado. Se vê alienado porque não é ele que define o que vai ser produzido e como vai ser produzido. Vamos estabelecer aqui uma comparação histórica entre o trabalhador numa fábrica inglesa na época da Revolução Industrial e um camponês
principalmente um artesão na Idade Média. Vamos pensar num ferreiro medieval. Então, esse ferreiro, ou um artesão, ele trabalhava na sua casa e ele que definia aquilo que seria produzido e como e quando seria produzido o artefato. Daí a expressão artefato, de artesão. É aquilo que é produto de uma ação, né? Aquilo que é feito pelo ser humano. Então, o artesão medieval, assim como o camponês, vamos pensar nesse exemplo que eu dei do ferreiro, ele trabalhava no seu ambiente familiar doméstico e definia o que ia ser produzido, como seria produzido. Não existia essa ideia de uma mecanização do trabalho, do processo produtivo, de uma racionalização da economia. Isso é resultado, evidentemente, do capitalismo industrial. O trabalhador na fábrica, esse trabalhador na época da Revolução Industrial, ele tem que fazer o que o patrão manda. E o que acontece, segundo Marx? No capitalismo industrial nascente, o trabalhador, o operário, ele acaba se tornando simplesmente uma peça de uma gigantesca engrenagem, da qual ele participa, mas participa de uma maneira passiva, certo? Apenas cumprindo ordens. Ele é uma peça de um sistema, ele é uma peça de uma engrenagem. De tal maneira que, para ele, o trabalho deixa de ser uma atividade com um sentido existencial positivo. O trabalho não traz mais para o operário da indústria, vamos pensar no exemplo da Inglaterra, nos séculos 18 e 19, algo que lhe causa satisfação, certo? Então, o trabalho é visto e percebido pelo operário como uma atividade tediosa, como uma atividade cansativa, enfadonha, certo? Vale lembrar também que Marx acentua o valor do trabalho. Marx parte de uma antropologia que vê no homem, sobretudo, uma espécie, uma criatura, um tipo de ser cuja a atividade, a tarefa principal é o trabalho. Daí a noção de homo faber, o homem que trabalha, que produz coisas, ou homem econômico, que depois vai ser desenvolvida pelos autores liberais, mas que Marx também tira, de alguma maneira, da escola de Manchester e de outros economistas liberais britânicos, ingleses, principalmente. Então, a alienação tem a ver aqui, na visão de Marx, com o processo de produção capitalista. O trabalhador não mais se identifica com a sua atividade, porque não é ele que define o que vai ser produzido e como vai ser produzido. Então, no capitalismo, nós temos um sistema que aliena os trabalhadores. Perfeito? Essa é a visão clássica de Marx. Vamos partir para uma outra perspectiva teórica, que é a perspectiva de Eric Wegelin, cientista político Eric Wegelin. Wegelin, ele segue uma linha que é muito próxima à fenomenologia, certo? Que é uma teoria filosófica, que eu não vou comentar aqui, mas que serve para nós entendermos o raciocínio de Wegelin. O que é a ideologia e a alienação para o cientista político e filósofo político Eric Wegelin? A alienação é, para Wegelin, uma deformação da consciência da realidade. Como Marx, Wegelin vê a alienação como uma consciência deformada, como uma consciência deturpada, como uma falsa consciência do real. Ao invés de perceber a realidade, os indivíduos, os grupos sociais, tendo uma noção falsa do real, criam uma outra realidade,
certo? Criam o quê? Sistemas ideológicos. Esses sistemas ideológicos são criados pelos homens em estado de alienação. Então, as ideologias são resultado da alienação da consciência. E a alienação é uma visão deturpada, parcial, fragmentária da realidade concreta. E as ideologias são o quê? A criação, a construção artificial de uma segunda realidade que se sobrepõe à realidade da experiência. Junto com o fenômeno da alienação e da ideologia, Hegel chama atenção para duas questões importantes, que é a recusa de perceber e a proibição de fazer perguntas. O que é a recusa de perceber? Baseando-se principalmente em literatos, em romancistas austríacos, como Robert Musil, que criou essa noção de segunda realidade, Wegelin afirma que a recusa de perceber é a recusa do indivíduo de ver as coisas como elas são, ver as coisas em sua objetividade, em sua concretude, certo? E essa recusa de perceber que leva à alienação, a uma consciência deformada, a uma consciência corrompida, ela também está atrelada à noção de proibição de fazer perguntas. Notem que todos os sistemas ideológicos são sistemas dogmáticos, rígidos, são sistemas sistemáticos, inflexíveis, fechados. Então, no marxismo, no sistema comunista, no socialismo marxista, isso é evidente. As premissas do sistema marxista não são objeto de análise. Você não pode questionar os marxistas nesse sentido, porque eles não aceitam esse tipo de debate. O mesmo vale para outros sistemas ideológicos, como o liberalismo, a ideologia tecnocrática positivista, o cientificismo, o tecnicismo e o próprio pensamento pós-moderno, com seus vários desdobramentos, como a ideologia diversitária, a ideologia desconstrucionista e a ideologia diversitária, que eu já citei, né? E identitária. Bom, a proibição de fazer perguntas é a proibição de colocar em dúvida um sistema de pensamento. É a proibição de você questionar um sistema de ideias. E, então, quem possui esse sistema de ideias faz desse sistema um absoluto, algo sagrado, algo divino que não pode ser colocado em xeque, que não pode ser criticado, que não pode ser colocado em questão, em parêntese. Observem que todo o combo ideológico do politicamente correto é isso. As premissas do pensamento politicamente correto não podem ser questionadas. As pessoas que questionam essas premissas são silenciadas, são censuradas, são perseguidas, são boicotadas. Por quê? Porque se toma a ideologia do politicamente correto, que é uma ideologia característica das sociedades pós-modernas, como uma verdade absoluta e total, certo? De modo que o pensamento politicamente correto, ele nos conduz a uma corrupção da linguagem e uma corrupção do espírito. Mais do que isso, o pensamento politicamente correto, ele é moralmente corruptor, certo? Por quê? Porque ele não se auto-questiona e ele não permite o questionamento. Ele não permite as perguntas decisivas acerca das premissas, né, dos pilares que sustentam a sua visão da realidade, que no fundo é uma visão parcial, uma visão distorcida da
experiência da concretude do real. Wegelin, ele tenta traçar uma genealogia do conceito de alienação e chega até os estoicos, na Roma antiga. Então, Wegelin explica que o conceito de alienação, genealogicamente, tem início com os romanos, com os latinos e principalmente na tradição filosófica estoica, derivando do termo alotrioses, que significa esse distanciamento da realidade, esse afastamento da concretude da experiência. Mais do que isso, para os estoicos, a alienação era um sintoma, era um sinal de uma espécie de psicopatologia, de uma doença da alma, de uma doença do espírito, cujas características principais são este afastamento e esta tentativa de supressão do plano divino da realidade, bem como esta renúncia do plano metafísico, espiritual do real e, portanto, a tentativa da criação, da construção artificial de sistemas ideológicos centrados unicamente em questões mundanas, imanentes, materiais, sociais deste mundo sensível, material. De modo que tudo aquilo que diz respeito ao plano transcendente, sobrenatural, ao plano divino do real, é suprimido, é excluído, é reprimido e é colocado como um problema que diz respeito a uma fantasia, a uma criação da mente. O divino e o espiritual não é uma realidade, é uma ilusão, como diria Marx, é o ópio do povo. Perfeito? Então, essa é, em resumo, a visão de Wegelin sobre o problema da alienação e o problema das ideologias modernas. Agora, uma visão mais de cunho sociológica é dada pelo nosso grande intelectual, cientista social, Guerreiro Ramos, que diz que existe uma alienação estética, uma alienação linguística e uma alienação cultural. Na visão dele, Guerreiro Ramos, a alienação estética, linguística, ambas resultam de uma falta de suficiência da comunidade, do autodesprezo, de um sentimento coletivo de inferioridade, da renúncia a critérios naturais de vida em benefício de critérios artificiais, dogmáticos ou abstratos. Essa é uma visão muito interessante, por quê? Porque ela traz aqui um novo ponto, uma nova questão que precisa ser colocada na mesa. Então, a alienação cultural ou ideológica, ou linguística, ou estética, tem a ver com a dissolução dos laços comunitários, tem a ver com a desintegração dos vínculos sociais e tem a ver também com o enfraquecimento do sentido de identidade comunitária e de identidade nacional. Quanto menor for esse sentimento de comunidade, maior é o grau de alienação do indivíduo e da coletividade. Por quê? Porque ela começa a ser seduzida pelos modismos ideológicos que são produzidos nos países do primeiro mundo, principalmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. A alienação estética e linguística, que tem a ver com esse desprezo pela cultura própria, local, nacional, e tem a ver com o desprezo também em relação ao nosso estilo de ser, a nosso modo de vida, ele conduz a esse sentimento de inferioridade, a esse complexo de inferioridade, a esse complexo de vira-lata, que é próprio dos brasileiros. Isto é,
de achar que o que é bom, o que é bonito, o que é civilizado é o que vem de fora, do estrangeiro, da Europa, dos Estados Unidos, do primeiro mundo. E que nós, então, seremos um povo em desenvolvimento, um povo, entre aspas, primitivo, selvagem, bárbaro, que deve ser civilizado pelo Ocidente moderno, iluminista, liberal, etc, etc. Com isso, nós renunciamos aos nossos próprios critérios e valores tradicionais, aos valores nacionais, e adotamos critérios artificiais, dogmáticos e abstratos que estão desconectados da nossa história, da nossa experiência e da nossa tradição. Sendo assim, nós adotamos um pensamento ideológico alienado e consular, ou seja, que é fabricado nos centros de poder mundial, né, do mundo ocidental. Perfeito? Bom, já apresentei para vocês então a visão de Marx sobre a alienação e a ideologia, a visão de Wegelin e a concepção de Guerreiro Ramos. Agora eu vou comentar rapidamente sobre como o jurista e filósofo católico Danilo Castellano ele define o que é o saber ideológico, que ele chama de saber ideológico ou pensamento ideológico. Na visão de Castellano, esse saber ideológico é um saber que eleva a categoria de verdade absoluta ou total uma verdade parcial. Repito, o saber ideológico é um saber que eleva a categoria de verdade absoluta ou total uma verdade parcial. Então, torna absoluto e total aquilo que tem um valor relativo e parcial. Vamos pensar aqui em duas ideologias modernas: o liberalismo individualista e o socialismo marxista, coletivista e estatizante. Então, o individualismo liberal, ele é uma visão fragmentária e parcial da realidade, porque ele centra a sua visão, o seu foco, no indivíduo e nos interesses do indivíduo, deixando de lado a ideia de comunidade, certo? Existe uma famosa frase de Margaret Thatcher, a liberal conservadora inglesa, que dizia que a sociedade não existe, o que existe são os indivíduos, né? Então, na visão liberal individualista, há uma exaltação do indivíduo tomado como uma espécie de mônada isolada, sem contato com a comunidade, sem vínculos e laços sociais. A ideia clássica greco-romana e própria da tradição cristã, que vem lá de Aristóteles, do homem como um animal social, como um animal comunitário e, por consequência, como um animal político, ela é deixada de lado na tradição liberal individualista. O que vale é o indivíduo. É o indivíduo e os seus interesses. Perfeito? Por outro lado, no extremo oposto, nós temos a visão do marxismo, que acentua o coletivo em detrimento do pessoal, do individual. Então, o socialismo marxista vê os interesses da coletividade, da sociedade, principalmente da futura sociedade igualitária comunista, e simplesmente nega o valor da personalidade, da individualidade, que é como que sufocada nessa estrutura coletivista estatizante. Então, nós temos aqui duas visões ideológicas que veem parte da realidade e negam outra parte. Mais ainda, tanto no liberalismo individualista de origem iluminista, como no socialismo marxista, nós temos uma perspectiva naturalista ou imanentista da realidade,
própria do pensamento moderno, que é, na sua essência, um pensamento ideológico. Por quê? Porque, seguindo aqui as pegadas de Hegel, renuncia de uma maneira implícita ou explícita o plano divino da realidade. Então, no caso do liberalismo individualista e do socialismo marxista e das ideologias totalitárias, como o nacionalsocialismo alemão, nós temos o quê? A negação da dimensão do espírito, a negação da dimensão da transcendência, do plano metafísico. O que existe é apenas esse mundo, o mundo material, o mundo da imanência, o mundo físico dos objetos sensíveis. O fim, a origem do homem está aqui. Tudo ocorre aqui, não há um mais além, certo? Então, há uma espécie de visão que fecha o homem a esse mundo, a essa realidade. Perfeito? Outras características do pensamento ideológico ou da atitude ideológica, segundo Castellano, são as seguintes. Ele é um pensamento autofundante. Por quê? Porque é um pensamento sem fundamentos na realidade, na experiência. Ele é um pensamento que se autofunda, porque ele está fechado em si mesmo. Ele é um pensamento sistemático. Ele é um sistema fechado. Um pensamento de sistema e um pensamento sistemático, dogmático, rígido, inflexível, que não está aberto ao real e que não está aberto ao debate. Perfeito? Ele não pode ser discutido. Outra característica do pensamento ideológico, da mentalidade ideológica, é que ele é antifilosófico e também anticientífico. O que é a filosofia na visão clássica? É a tentativa do homem de, por meio da razão, do intelecto, compreender a realidade, compreender o ser, compreender o mundo, o homem, a sociedade, etc. A ideologia não tem esse objetivo. As ideologias modernas buscam o quê? As ideologias modernas buscam, principalmente, não a compreensão da realidade, mas a transformação radical da realidade. A transformação radical do homem, da sociedade e do mundo como um todo. Por quê? Porque, para a visão ideológica própria da modernidade, o mundo, a realidade, é um obstáculo. É algo que precisa ser superado, que precisa ser vencido e até mesmo aniquilado. Então, tudo que existe, tudo que é ser, tudo que é real, para a visão ideológica, é ruim. E, portanto, precisa ser modificado de uma maneira total, integral e absoluta. A começar pelo homem, certo? Então, uma transformação radical do homem, e aí a ideia de um homem novo, e a transformação total do mundo social, do mundo inteiro, certo? Uma nova ordem social, uma nova ordem mundial. E aí, do título da exposição de hoje, do vídeo de hoje, o homem como demiurgo. Então, o homem já não é mais um contemplador do universo. O homem é um demiurgo. Ele tem poderes mágicos, taumatúrgicos, ou seja, ele quer modificar a natureza externa e modificar a natureza humana. Por quê? Porque há nele uma insatisfação ontológica, um sentido de vazio existencial que o conduz à revolução, o conduz a essa atitude de rebelião contra a ordem do ser, contra a ordem natural e contra a ordem histórica. Detalhe aqui, não se trata apenas de uma rejeição e de uma renúncia da ordem sobrenatural, da ordem divina, mas de uma rejeição e de uma renúncia da ordem histórica constituída ao longo do tempo, ou seja, da tradição e da própria ordem natural. É isso que nós estamos vendo, por exemplo, com as teorias de gênero e etc. e tal. É uma tentativa de aniquilação da noção de natureza humana.
E o problema central aqui, então, é um problema antropológico, né? Então, trata-se de renunciar o plano do divino e renunciar e negar o plano da natureza, em sentido amplo, não em sentido unicamente fisicalista e biológico. Outra característica da mentalidade ideológica é que ela é utópica, ou seja, ela sonha com um futuro que seja um futuro perfeito. A velha ideia de realizar na Terra um paraíso. Então, é um pensamento voltado para o futuro, para a realização na Terra de um paraíso sonhado, imaginado, né? É uma fantasia. E, por fim, segundo Castellano, o pensamento ideológico é um pensamento normativo, é um pensamento impositivo. Por quê? Porque ele não se baseia na ideia de como o mundo é, né? Não se baseia nessa relação entre a compreensão do ser, mas, mas na premissa, no pressuposto de como o mundo deve ser hipoteticamente, de como o mundo deve ser idealmente. Então, trata-se de um planejamento racional de transformação das estruturas da realidade, da estrutura social, da estrutura política, da estrutura econômica, jurídica, cultural, artística e da transformação radical do próprio homem com a criação de um novo homem. E aí nós temos a ideologia transhumanista, que é uma utopia que cada vez mais se torna uma realidade, certo? Para concluir a exposição de hoje, eu gostaria de comentar com vocês também que as ideologias modernas são ideologias alienantes, porque todas elas partem de uma visão que é uma visão puramente abstrata e intelectualista da realidade. Então, são sistemas de ideias e são sistemas de ação. São sistemas de ideias, mas de ideias que não têm esse enraizamento no concreto. São ideias criadas na mente de um pensador. São ideias de gabinete. E são sistemas de ação porque todas as ideologias têm uma finalidade prática de transformação da realidade. Então, há uma duplicidade nas ideologias modernas. Elas são um corpo de ideias, muitas vezes ideias confusas, ideias que não têm uma coerência interna, mas as ideologias são também um esquema de ação prática no mundo, tá? E o marxismo é um exemplo claríssimo disso. Quando Marx diz que até agora os filósofos se importaram em compreender o mundo e que a partir de Marx e do marxismo o que realmente vale é a transformação do mundo, nós temos um ponto de inflexão essencial na história do pensamento, na história das ideias políticas. E nós temos então a construção efetiva de um pensamento ideológico. Ocorre que essa forma de pensar, que é o pensamento ideológico, ela também é uma espécie de atitude, ela é uma espécie de postura, cujas origens são muito longínquas. Então, em outras oportunidades, em outros vídeos, nós vamos tentar explorar um pouco mais as origens históricas da mentalidade ideológica, do pensamento ou atitude ideológica. Nós sabemos que as ideologias modernas são múltiplas, são variadas. Liberalismo, o comunismo, o progressismo, o cientificismo, o tecnicismo, o transhumanismo, etc. Mas, para além dessa multiplicidade, existe uma unidade de atitude,
uma unidade de estilo. E é isso que nós vamos tentar rastrear. E essa unidade de estilo, ela se revela principalmente na noção de que o ideólogo possui uma visão salvadora, possui a verdade, certo? Então, para o pensamento, ou melhor, para a atitude ideológica, a ideologia é a verdade e a verdade é a ideologia. Não existe a verdade fora da ideologia. A ideologia se transforma na chave de interpretação de todos os fenômenos humanos, sociais, políticos e culturais, certo? E a ideologia, ela é algo que é, então, como que portada, possuída por um grupo, por uma elite de iluminados, de iniciados. De certa forma, nós podemos dizer que o pensamento ideológico, a atitude ideológica, parte dessa visão maniqueísta, né, de que existe o bem e o mal e que o bem está do lado daqueles que são os portadores da ideologia salvacionista. São aqueles que possuem a gnose salvadora. São os iniciados nas doutrinas secretas, herméticas, que irão trazer ao mundo uma nova ordem mundial, uma nova ordem social. Então, nós temos um elemento de maniqueísmo, porque há uma divisão dual. Os que sabem, os que têm acesso à ideologia salvadora representam o bem, e aqueles que desconhecem e que impedem a realização dessa nova ordem representam o mal e devem ser liquidados, exterminados e ou calados ou silenciados. Outro ponto interessante é que, ao mesmo tempo que a atitude ideológica ela tem um caráter maniqueísta e gnóstico, é um saber para os iniciados e é um saber salvífico que vai transformar o mundo, a realidade e criar uma nova ordem mundial e um novo homem. Ela é algo que se transmite às massas, né? Então é como se fosse um vírus mental que contagia as massas, que é propagada às massas por meio hoje das cadeias de comunicação, né? Televisão, a internet, o rádio, etc. Então, basta nós observarmos que tipo de mensagem que é transmitida nesses canais de comunicação, na grande mídia, para nós percebermos que nós estamos diante de uma tentativa de uma hipnose coletiva, de um encantamento coletivo, né? É uma sugestão social, é um sugestionamento dos indivíduos e das coletividades. E outro ponto que é interessante lembrar aqui é que, além disso, além desse aspecto da poluição ideológica, nós temos nessa discussão sobre alienação o problema do intelectualismo, né? Da teorização excessiva e abstrata, que também é um modo de alienação, de fuga do real, de fuga do concreto. E aí eu lembro duas peças literárias que são uma ilustração disso. Primeiro, O Alienista, de Machado de Assis, essa novela que narra a história de um médico, psiquiatra, Simão Bacamarte, que foi estudar na Europa, Espanha e Portugal, e lá enche a cabeça de teorias e de livros, e volta para o Brasil, retorna à sua casa, numa cidadezinha do interior, e começa a fazer experimentos com as suas teorias livrescas, né? E cria um hospício na cidade, a Casa Verde, onde ele começa a fazer as suas experiências mirabolantes baseadas em teorias puramente abstratas, né? A tal ponto que chega um momento que 75% da cidade vai para o manicômio, né, para o hospício, para a Casa Verde, e é vista pelo iluminado Dr. Simão Bacamarte, médico psiquiatra, como pessoas anormais, como pessoas loucas. Lá pelas tantas, ele muda de teoria, começa a ler outros livros
e solta essas pessoas, e no final das contas ele percebe que todo mundo tem algo de anormal, né? E que o único perfeito e normal é ele. E que, portanto, o verdadeiro louco é aquele que é perfeito, que é normal, entre aspas. E ele mesmo, então, se vê como um maluco e ele vai para o seu hospício, né? Então, você vê aqui uma alienação da realidade através de teorias abstratas, né? De teorias importadas, né? De teorias que são produto de experiências que se dão em outros países, né? Então, o verdadeiro alienado, alienista, que também tem o sentido de médico psiquiatra na época, não é os loucos, né, teorizados por Simão Bacamarte, mas o próprio cientista, o próprio médico. É claro que, implicitamente, o Machado de Assis está fazendo uma crítica às teorias cientificistas do século XIX, o evolucionismo, o positivismo e etc. e tal. E outro exemplo de uma alienação do real por meio de uma teorização intelectualista abstrata é, claro, o Don Quixote de Cervantes, onde você tem os dois personagens principais, que são Don Quixote de La Mancha e o seu fiel escudeiro Sancho Panza. Don Quixote ele fica louco de tanto ler os livros de cavalaria medieval e ele começa então a fazer a sua cruzada pelo mundo, lutando contra moinhos de vento, não é? Então, se inspirando naquelas histórias de romances de cavalaria, ele se torna um fidalgo, um cavaleiro, e acha que então vai fazer uma cruzada pelo mundo, lembrando aqueles ideais da cavalaria medieval, né? Então, ele está cheio de ideias na cabeça e isso o enlouquece. E, por sua vez, fazendo um oposto, uma oposição à postura idealista e excessivamente abstrata e alienada de Don Quixote, Sancho Panza, o seu ajudante, que representa o quê? Representa o realismo, representa o senso prático, representa o senso da realidade e representa a sabedoria popular. Então, nós temos uma oposição, um contraste entre a cultura livresca, a tradição escrita e a sabedoria popular. Um contraste entre a ideologia e a sabedoria. Porque, como nós vamos ver em outros vídeos, a ideologia ela não só aniquila a inteligência, como aniquila o indivíduo, a autonomia pessoal, a autonomia do indivíduo. Por quê? Porque a ideologia ela é um veneno que destrói a alma e destrói as virtudes morais e intelectuais ligadas à sabedoria, à inteligência, ao conhecimento e à prudência. Bom, pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.